A primeira do seu rádio. Integração FM. Deixe a Girando Sol entrar na sua casa e concorra a prêmios instantâneos de até R$500. Prêmios semanais como lava e seca, air fryer, aspirador de pó, notebook e ao grande prêmio final de R$50 mil. Mais 6 meses de produtos Girando Sol. É fácil participar. Consulte o regulamento e cadastre-se no site promocalgirandosol.com.br. Promoção Girando Sol na sua casa. Quanto mais Girando Sol, mais chances de ganhar. É Girando o Sol, girando o sol. Que tal comer aquela comida caseira num restaurante com 33 anos de tradição? No Hits Restaurante você encontra um ambiente ideal para reunir seus amigos e familiares e desfrutar de bons momentos. Comida feita com amor e um ambiente acolhedor. Tudo o que você precisa para se sentir em casa. Atendimento de segunda a sábado ao meio-dia com buffet livre e aquilo de quinta a domingo à noite com pratos, pizzas, picados, porções e lanches. Esperamos a sua visita. Hits Restaurante, na entrada da cidade. Telefone 3716-2022 e 98594-5746. Anne Decor House, criando as melhores soluções para as necessidades e desejos dos clientes. Especializada em cortinas e persianas sob medida, papel de parede, roupa de cama das melhores marcas, toalhas, tapetes, decoração e aromas. Atendimento em domicílio mediante agendamento, inclusive em horários alternativos, em todo o Vale do Taquari, Grande Porto Alegre e também Litoral. Em Arroio do Meio, telefone 51 3716 2111, WhatsApp 51 99573 7855. Em Santa Clara do Sul, telefone 51 3782 1623 ou WhatsApp 51 99133 2134. Estamos juntos na retomada do turismo regional. Nossa região é repleta de destinos e paisagens incríveis. Por isso, experimente a essência do turismo solidário e coopere ainda mais com os estabelecimentos locais. Conheça as belezas do Vale e contribua com o fortalecimento da economia local. Vem com a gente nesse movimento. Sicredi, juntos pelo turismo regional. Na Integração FM, Momento do Turismo no Vale, com Marlise Fier. Muito bem, muito boa tarde a todos os nossos ouvintes, aos nossos apoiadores, ao nosso convidado, ao Alan, que está aí na parte técnica. Estamos iniciando aqui o nosso 91º programa, Momento do Turismo no Vale. E olhem aqui o nosso cenário. Nós estamos aqui no município de Lajeado, no Parque Histórico. Então, o nosso programa hoje vai ser daqui. Estamos aqui com o nosso convidado, o seu Valdemar Richter, ele que é professor, historiador, e enfim, tem toda uma longa história, uma longa trajetória que ele vai compartilhar aqui conosco na sequência. E qual é o tema do nosso programa de hoje? Vamos ver se eu acerto, seu Valdemar. É Neue Heimatfest, Festa da Nova Pátria, 200 anos de imigração alemã no Brasil e a influência no Vale do Taquari. Esse programa tem o apoio da Anne Decor House, especializada em cortinas e persianas sob medida, papel de parede, roupas de cama, toalhas, tapete, decoração e aromas, localizado na RS 130, no quilômetro 75, na Barra do Forqueta, em Arroio do Meio, e o telefone de contato 995737855. Participe da promoção Girando o Sol na sua casa e concorra a prêmios valiosos. Quanto mais Girando o Sol, mais chances de ganhar. Hits Restaurante, na entrada da cidade de Arroio do Meio. O atendimento é de segunda a sábado ao meio-dia, com buffet livre e aquilo. E de quinta a domingo, das 18h30 às 22 horas, com lanches
porções e bebidas. Promoção Cooperação Premiada Sicredi Região dos Vales. São 2 milhões em prêmios na região. Participe. Então, esses são os nossos apoiadores e a quem a gente novamente agradece, né, por nos permitir chegar aqui ao nosso 91º programa, estarmos aqui em Lajeado na companhia do seu Valdemar, que é uma sumidade, né, quando a gente fala aqui de história, de cultura, né, de cultura alemã ainda mais, né? Então, seja bem-vindo, muito boa tarde, seu Valdemar. Boa tarde, Marlise, e uma saudação especial aos ouvintes da Rádio Integração, que é uma satisfação muito grande participar aqui, porque nós temos o Neue Heimatfest, que é uma homenagem aos aniversariantes. São 200 anos que os alemães estão no Brasil, tanta coisa interessante aconteceu e nós queremos festejar, comemorar isso. Assim como é importante todas as etnias trabalhar no resgate, no cultivo de suas origens, de sua história e divulgar, porque nós temos no Brasil as múltiplas culturas e cada cultura enriquece, é uma riqueza fantástica cultural que nós temos no Brasil. Então, dessa vez, o aniversariante é a etnia alemã. Não, e são 200 anos, né? 200 anos de história, 200 anos de cultura. E, claro, né, 2024 a gente teve aí vários episódios, teve várias situações que, de alguma forma, né, aí no 25 de julho, né, que foi a data que seria, então, a comemoração efetiva dos 200 anos, teve aí um cenário pós-enchente, mas a gente precisa registrar. Que bom que a gente vai ter agora um evento, e nós vamos falar sobre isso também ao longo do programa, que é agora no dia 18 a 20 de outubro, aqui nesse espaço onde nós estamos e arredores, onde vai ter toda essa programação. Mas, seu Valdemar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho aí também da sua trajetória, para que os nossos ouvintes possam entender o porquê, né, a gente fez questão de trazer o seu Valdemar para esse trabalho, para divulgar esse evento, divulgar a história e divulgar esse espaço, esse cenário onde a gente está. Então, por favor, queria um pouco aí da sua trajetória, né, do seu currículo. Sim. Como professor de história, trabalhei muitos anos e nesta parte eu sempre procurei a primeira coisa conhecer a história de cada local onde eu lecionei. Cada localidade, cada distrito, cada município tem a sua história, né? Então, o professor de história, a primeira coisa que precisa fazer é assim, enterrar a história dos alunos, da comunidade, e resgatar, divulgar e registrar. Nisso nós trabalhamos. Posteriormente, eu entrei na política também e fui vereador por muitos anos e sempre batalhei pela nossa cultura, pelos projetos culturais, língua alemã nas escolas, conseguimos introduzir danças folclóricas. Então, a gente sempre trabalhou nessa linha de cultura e eu comecei a pesquisar e registrar. Depois eu comecei a viajar pelo Rio Grande do Sul, visitar as localidades, os municípios da região de Três Passos, de Santa Rosa e por tudo, resgatando, registrando acontecimentos históricos, porque muitas pessoas que moravam aqui, eles saíram. Depois de 20 anos que eles construíram sua casa, tudo, venderam, porque tinha 10, 12 filhos, eles tiveram que procurar novas terras, porque 99% das pessoas ficavam na agricultura, né? Então, foi todas essas migrações. E eu comecei a registrar isso, ajudando famílias a conhecer sua história, suas origens, jovens que iam para a Alemanha, né? Então, foi todo um trabalho, até que cheguei a ser secretário de Cultura e Turismo em Lajeado, e aí planejamos esse parque. E a gente está falando aí de uma história recente, vamos dizer assim, porque 200 anos de história, né, dentro de um contexto, né, da história e da humanidade, acaba sendo uma história recente. E a gente ainda tem
essa oportunidade de ter pessoas que vivenciaram, ou que são filhos, que são netos aí dos imigrantes, e essa oportunidade, seu Valdemar, a gente não pode deixar passar. E eu vejo assim o quanto o senhor carrega isso, né, na sua trajetória. E eu vou ter que falar um pouquinho, né, desse seu trabalho aí dos livros. A gente vai falar isso ao longo do programa, mas só para não deixar passar essa deixa, antes da gente falar um pouco do Parque Histórico, nós temos aí diversos trabalhos relacionados aí à história das famílias, né? Eu tenho aqui em mãos o livro da família Quinault, não sei se a câmera vai poder mostrar, mas assim como este trabalho, seu Valdemar, são quantas? 50 livros. 50 livros. De 50 famílias. 50 famílias, 50 histórias. E eu vou tentar fazer aí uma previsão, né? Que daqui a pouco cada um de nós, né? De alguma forma, quem sabe, está aí com o nome aí da sua família, dos seus descendentes, contado ali nessa história, né, seu Valdemar? Sim, foi um trabalho que eu contei, assim, de conhecer a história dos imigrantes também que saíram daqui, e eu fui anotando, mas eu nunca pensei em escrever um livro. Até antes, fora do ar, ele usou uma expressão, né? Até uma expressão em alemão, se tu quiser repeti-la aí, com relação a esses livros, né? Sim, e aí eu nunca pensei, isso em Hochdeutsch é nie gedacht. Então, todos os livros hoje, a coleção dos 50 livros é nie gedacht, nunca pensei. Nunca pensei em escrever livro. Juntei dados e aí chegou o momento de colocar isso tudo em livros e aí publicamos 50 livros de 50 famílias. Isso dá pouco mais que 12 mil páginas. Não, imagina, ele nunca pensou em escrever um livro. Imagina se tivesse pensado em escrever livros, quantos seriam, né? Aí seria bem melhor, eu teria aproveitado mais a pesquisa, perguntar sobre tudo. Eu perguntava aquilo que interessava no momento, mas depois, às vezes, voltava e às vezes também não aconteceu mais essa volta. Então a gente perdeu muito, né? Mas o livro não é só o nome de famílias. E eu estou escrevendo o livro, vamos dizer, no caso da família Quinault, eles tinham, acho que 9 filhos. E aí são 9 capítulos. Cada filho é um capítulo. Por exemplo, a família que está enraizada em Arroio do Meio, da família Quinault, era uma das filhas do Quinault, imigrante de conventos, que foi para Arroio do Meio e casou com Ohlweiler, né? Olha, essa história, seu Valdemar, a gente vai deixar para um pouquinho mais adiante, porque a gente quer também deixar essa curiosidade aí para os nossos ouvintes, porque a gente está falando hoje de história, de cultura, de 200 anos de imigração alemã, parque histórico. Então, a gente tem um evento também sobre o qual a gente quer falar na sequência, mas esse local que a gente está, a gente precisa descrever um pouco, falar um pouco desse espaço. Ele está tão perto aqui de nós, né? Aqui em Lajeado, no Vale do Taquari, porque quem está nos acompanhando pelo YouTube e no Facebook, para também poder se situar. Então, as câmeras estão mostrando um pouco dessa, né, da característica desse parque, até para que se tenha bem presente que é um parque que retrata a história da cultura alemã, e ele tem um nome também em alemão. Então, acho que vamos começando por aí. Ótimo, né? Vamos falar um pouquinho, então, como surgiu a ideia desse parque. Eu percorri a região, fotografando as casas e anotando em várias casas o histórico da família, porque cada prédio que está aqui tem uma história de gerações. E eu fui anotando isso, mas nunca pensei ainda no parque. Aí eu cheguei a conhecer os parques na Alemanha, chamado-se Freilichtmuseum. Eu fui muito bem recebido pelos diretores, por técnicos, e nós fomos vendo isso. E voltava para o Brasil. Eu conhecia aqui a região, as casas, as principais casas, desabitadas, muitas, conversando com as famílias, não tinha como restaurar no local, porque o custo era alto e o retorno não seria isoladamente, não entraria assim numa rota turística, né? E aí começamos a pensar no parque. Conhecendo o parque lá, me preparei bem
tomei conhecimento como é que a transferência, como é que eles trabalhavam a madeira, né? E voltando para o Brasil, aí eu depois tive a felicidade na administração do Cláudio Pedro Schumacher. Isso nós estamos falando de que anos? 1980 e pouco que eu conheci os parques na Alemanha, né? Então é uma bela história e uma bela trajetória, né, para de fato depois a gente chegar a ter esse espaço aqui consolidado. E aí chegamos no momento que eu assumi a secretaria, a primeira coisa, elaboramos um projeto, uma perspectiva de um projeto. E eu tinha as casas praticamente todas fotografadas na região baixa e coloquei em cima da mesa aquelas possíveis, já tinha feito um levantamento, possíveis de ser cedidos pelos proprietários, coloquei em cima de uma mesa, ó, essa podia ser aqui. Aí quando foi destinada a essa área, nós chegamos aqui, depois distribuí em cima de uma mesa mais ou menos as casas que poderíamos, né? Aí, conseguir transferir, né? E aí a arquiteta Sigrid Collision então fez uma perspectiva, conhecendo a topografia aqui, e foi feita uma perspectiva apresentada ao prefeito Schumacher. Mas aqui a gente está falando então, seu Valdemar, de casas que foram transferidas. Elas não foram construídas aqui nesse espaço, elas foram transferidas do local onde elas estavam, e se manteve as características delas, e elas hoje estão aqui dentro, assim, com essa, vamos dizer assim, com essa história. Mantendo a originalidade. E aí, quando a gente fala de originalidade, a gente está falando de uma técnica que é muito interessante e que se encontra aqui nesse parque muito bem representado. Eu acho que a câmera até consegue mostrar, a gente está... temos aqui ao nosso fundo, e eu gostaria que o senhor falasse sobre essa técnica. Essa técnica, isso é Enchaimel, quer dizer Fachwerk. As madeiras eram preparadas, muitas falquejadas, não tinha serraria ainda, aí eram feito o esqueleto da casa, toda encaixada, né? De forma horizontal, vertical, inclinado, e tudo encaixado e colocado um pino de madeira, não tinha pregos, né? Então isso era muito forte, essas casas, tinha madeira em abundância, e essas casas aqui, a maioria pode chegar a 150, 120 anos que estão aqui de forma autêntica, foram transferidos. Então lá foram desmontadas e aqui novamente montadas e preparadas. Mas os alemães, eles numeravam cada madeira com números romanos, onde tinha os encaixes. Então a gente nem precisava cuidar tanto, a gente depois colocava as vigas, colocava as madeiras verticais, horizontais, e estava tudo marcado com números romanos. A gente tem aqui, eu não sei se eu vou conseguir mostrar, talvez o senhor pode falar um pouco sobre isso aqui, porque aqui a gente tem uma estrutura e a gente pode realmente ver a forma como é feito esse encaixe. E o senhor até tem aí fotos, até não sei se o senhor quer mostrar aqui, vamos ver se a gente consegue mostrar. Eu vou lhe segurar aqui o microfone, daí o senhor tenta mostrar. Eu conheci na Alemanha, assim, não sei se pega na... Vamos ver se a gente consegue mostrar. Onde eu estive na Alemanha, onde os parques estavam ainda em construção, aqui o esqueleto das casas, né? Vamos ver se dá para ir mostrando para o ouvinte poder acompanhar a forma como esse processo acontece, né? Aqui até eles tinham marcado onde ia o pino de madeira, né? Ah, sim, ali dá para ver uma marquinha, né? Uma marquinha lá, foi fechado para colocar o pino de madeira. E aqui, você vê mais o esqueleto da casa. Isso na Alemanha, né? Eu fui recebido... E aí olha aqui estão emendando uma parte como tem aqui, ó. E aí a gente está falando de que ano aí, de 1900? Isso aqui foi 1989, por aí que eu estive nesses parques, né? Então, tudo, fui recebido pelo diretor de parques, e eu aproveitava, assim, perguntar sobre a técnica da transferência, a importância no turismo. O número de turistas que eles receberam era muito grande. O senhor pode e é de concepção deles, e eu acho que é a melhor, é uma maneira assim, mais fácil e moderna de ensinar
noções sobre o passado, um parque. Vamos dizer, aqui podemos entrar no parque, tem 22 Olha, casas. eu acho que essa é uma, eu acho que o senhor, até vou pedir para o senhor repetir isso aqui, porque eu acho que é uma informação bem importante, é uma dica também para né, outros municípios, enfim, para outras, talvez culturas, colonizações, que talvez estejam pensando também em formas de como a gente pode manter e traduzir, enfim, preservar a cultura. Sim, é uma forma interessante e importante de ensinar o passado através desse parque, ou através dessas casas. Porque aqui nós podemos chegar no parque e receber grupos de turistas, grupos de estudantes, e podemos percorrer as casas. Nós podemos falar sobre a técnica do enxaimel, podemos falar sobre a história de gerações em cada casa, em cada prédio. Nós podemos falar sobre as influências culturais, sobre as festividades, a gastronomia. Isso tudo podemos aproveitar e fazer um roteiro dentro do parque. O lazer, o entretenimento também, né? Que está presente. Porque aqui nesse espaço, ou nessa casa que a gente está agora, isso é um salão de festa, de baile? De baile e venda, aquela casa comercial antiga, né? Lá de Baixo Canudos, da família Troller. Quem construiu esse prédio foi Christian Schlosser, o Sebastiane de Conventos, que foi para lá. Então, veja, a gente está aqui falando dessas casas, mas a gente não está falando de casas isoladas. Isso aqui, por tudo aquilo que o senhor coloca, isso tem uma definição de uma colônia alemã. De uma colônia alemã, exatamente. Muitos falam em aldeia alemã. Aldeia existia na Alemanha, onde todos os moradores de uma vila moravam na vila e as lavouras fora, né? Aqui não, aqui foram divididos em lotes coloniais de 25, de 50 a 75 hectares. Cada família construiu no seu lote. Eles moravam um pouco distantes, 200 metros, 100 metros. Algum tempo que eu não ouço falar a expressão lote, né? Mas é interessante, lote né? colonial. E aí surgiu, lote colonial, surgiu a colônia alemã, né? E essa colônia alemã era chamada em todas as partes. Os que se formaram depois em Vale do Caí, Taquari, Santa Rosa, era colônia alemã. Colônia alemã quer dizer colônia que os alemães fundaram. Por isso o parque foi denominado de Deutscher Koloniepark. O que é colonie? Colônia. Colônia alemã, Deutsche Kolonie, no dialeto. Então, ele faz parte da linguagem dos alemães. Deutsche Kolonie ou Deutsche Kolonie. E nós acrescentamos apenas parque. Então, Deutscher Koloniepark. Não, e eu acho que é importante colocar aqui para quem nos acompanha, o que nós encontramos, porque não é apenas são 22 casas, né? Mas o que elas traduzem? Aqui a gente está num espaço que era um salão de baile e uma casa comercial. Mas o que mais a gente pode encontrar aqui? Nós podemos encontrar várias, como a casa da Fruc. A que primeira de Arroio do Meio, Arroio né? do Meio, Bela Vista. Esse prédio foi construído em 1924, quando a família Kist começou 100 anos atrás, então. Casou-se para Avarai, né? 100 anos. Esse ano estão comemorando 100 anos. E na festa eles vão ter um cenário aqui que as pessoas, os visitantes podem conhecer os equipamentos que eles tinham para fabricar o refrigerante, a gasosa, né? Vai estar aqui aberta essa casa, assim como várias casas vai ter cenários. Outra casa representa o salão, a casa de moradia com a cozinha separada. Nós temos a Associação Rural, que começou em Santa Clara, tem a sua casa aqui, hoje é a Arla, né? Então, foi fundado lá atrás, eles têm até a mesa das reuniões, vai ter tudo aqui em cenários que o pessoal pode ver. Agora, você imagina se uma professora explica para a 3ª, 4ª série a formação das colônias, a história local, ela explicando para os alunos, é difícil eles entenderem, talvez. Agora, se a professora traz os alunos aqui, pode fazer uma viagem no tempo. Pode conhecer casa por casa e a história de cada casa.
que nós temos escrito. Não, e sobre isso a gente vai também falar na sequência, quando o senhor fala desse evento, é o evento de 18 a 20 de outubro, aqui no parque, né? E tem outro evento também que a gente quer falar na sequência. Mas eu queria só, antes da gente partir para isso, essa técnica em chaimel, ela é uma técnica que ainda é usada nas construções, ou ela é uma técnica que foi substituída até em função de novas técnicas que existem? Ela ainda é usada ou ela apenas é usada como um registro de um momento da história em que essa era uma técnica de construção usada? Aqui tem duas situações, né? Uma situação foi o período da guerra, quando o pessoal até fechou com cimento, reboco, a parte de madeira para não ser uma casa alemã, né? Na perseguição. Muitos foram presos também. Então, a gente tinha até... Eu nasci em 1948, em 1945 terminou a guerra. Meu pai estava nessa guerra. Então, o pessoal tinha medo, né? Muito medo, depois da perseguição pós-guerra ainda. Então, isso destruiu bastante. Mas o resto foi conservado. Em 1980... Quando eu comecei o levantamento, eu tinha mais ou menos 300 casas fotografadas aqui na região baixa. Só porque tinha Canudos e Lajeado, em 2000 tinha ainda 140 casas, né? Então essas casas persistiram, elas são muito bem feitas, né? Agora, para transferir, nós aproveitamos na época tinha ainda vários pedreiros, Baumeister, que conheciam essa técnica, que sabiam montar um moinho, construir um moinho, porque tem um moinho aqui também. Então, nós aproveitamos essas pessoas, então foi feito tudo com muito cuidado, para ser bastante original. Então, essa parte foi muito importante, nós termos essas pessoas, e sempre acompanhado por um engenheiro e arquiteto, né? Isso tinha que ser muito bem feito tudo. Antes ainda, o nosso colega Alain, ele nos mostrou um registro da construção, né, da casa da irmã dele, em que foi usada essa técnica, né? Então, isso é uma construção, ela bem recente, eu não sei se tu consegue aí nos dizer quantos anos faz isso, né? Mas é uma técnica que ainda, em alguns momentos, ela ainda é usada. Sobre isso, sim, eu esqueci, né, na pergunta. Em Santa Catarina, tem arquitetos e Baumeister preparados, estão construindo casas novas. Bastante. Inclusive, até, né? Em Pomerode, né, que é considerada a cidade mais alemã do Brasil, tem uma rota, né, a rota em Chaimel, que é também um patrimônio da humanidade, e que ela também traz digamos assim, uma referência a toda essa cultura alemã e a essa técnica tão difundida, né? E que caracteriza, né, também uma região através da arquitetura. Porque quando a gente fala de turismo, a gente tem vários enfoques e a arquitetura, ela traduz muito da história e da cultura de um povo, né? Então, quando os turistas chegam numa região, eles conseguem identificar, ou conhecem um pouco dessa técnica, e conseguem identificar, estamos numa região que tem uma forte origem, uma forte descendência alemã. Então, acho que isso, enquanto região, enquanto Vale do Taquari, a gente precisa realmente, né, manter e divulgar e difundir. Está indo assim bastante, sendo valorizado por causa também do turismo, né? Além de resgatar, registrar e divulgar a história, a cultura, o turismo se beneficia disso. Aí eu gostaria de fazer eu conheci cidades na Alemanha, pequenas cidades, totalmente preservadas a arquitetura. Essas cidades são turísticas, vai muita gente. E do lado tem cidades que demoliram tudo e construíram tudo novo, moderno. Porém, os visitantes vão nas cidades antigas. E os que moram nas cidadezinhas modernas, vão todos os dias para trabalhar nas cidades antigas. Não, olha que observação interessante. Eu acho que isso é um legado. Isso é talvez assim até uma dica, uma observação para que a gente aqui na região mantenha, né, consiga cultivar, consiga manter as origens e a cultura, porque isso atrai realmente o turista. Ele quer ver algo diferenciado da região da onde ele vem.
Exato. O turista quer sair de longe, gasta muito dinheiro, vem para um lugar novo, ele quer ver, mas ele também quer conhecer. E muitas vezes nós falhamos aqui no ver e no conhecer. Alguém para explicar. Olha, aqui eu vou comentar então o seguinte, a importância também do trabalho dos guias de turismo, né? Que nós estamos aí na região também com esse trabalho aí de valorização, temos aí várias âncoras do nosso turismo, mas é importante que tenhamos guias de turismo que possam ter essa formação, mas todos os profissionais que atuam em qualquer setor que seja no turismo ou num setor que seja, digamos assim, um suporte para o turismo, né? Que tenha conhecimento, que possa orientar, que possa, enfim, bem acolher o turista, porque a gente sabe que isso é uma cadeia produtiva que precisa realmente funcionar. Exato. Quanto isso, eu gostaria de fazer uma reunião, um trabalho aqui dentro do parque com todos os guias de turismo da região baixa, pelo menos, né? Para conhecer, porque a partir do parque eles podem levar o turista para cidades menores. Porque alguém sair de Porto Alegre, de Santa Maria, para Forquetinha, para Marques de Souza, para os pequenos municípios, é difícil. Agora, podem conhecer o parque e depois completam as suas visitas, né? Não, olha que ideia interessante, seu Valdemar. Eu acho que isso é um planejamento estratégico, eu acho que chama, né? Que se diz. E quem sabe fica aí uma dica, né? Também para os gestores, né? Que em 2025 estão assumindo, né? Os novos prefeitos, as pessoas que vão lidar também com o turismo, seja em termos de secretaria ou de departamentos, que considerem essas possibilidades. O Alan já fez um sinal aí para o nosso intervalo, mas eu queria, seu Valdemar, antes da gente ir para o intervalo, que a gente falasse mais um pouquinho do parque, dando algumas informações, quantas casas são, qual é a área do parque, se ele está aberto todos os dias, como é que as pessoas chegam aqui. Podemos dar essa informação aí para quem nos acompanha. Sim, o parque tem 22 construções de prédios transferidos e ele está aberto para o público até em domingos, mas temos assim uma história, dá para fazer uma viagem histórica, cultural e dentro do parque de casa em casa. E para isso que eu acho assim que devemos preparar os guias de turismo, eles precisam conhecer também essa história para falar com emoção aos turistas, para eles entenderem. Às vezes vem famílias, eu já vim aqui, às vezes sábados, e tinha muita gente aqui circulando, fotografando, aí de repente eu estava com eles explicando, né? Então falta um pouco isso de nós prepararmos, nós todos trabalharmos, os municípios, nesse conhecimento da riqueza que nós temos do parque e as riquezas em cada município ainda, né? Porque eu tive uma experiência interessante. Tinha 2 ônibus de turistas de Porto Alegre, em Forquetinha. Depois do meio-dia me telefonaram, não quer receber esses turistas, eles almoçaram no parque, e aí chegaram. Daí começamos a explicar, e aí era gente assim, de arquitetos, médicos e aposentados, funcionários públicos. Eles fizeram muitas perguntas, e nós fomos conversando. E quando chegamos assim, no fim, a guia de turismo disse assim: agora valeu a pena a nossa viagem. Não, olha aqui, e olha que reconhecimento também, e a importância que o turista ele dá a essa informação, né? Que tenha vamos dizer, que ela tenha procedência e que ela de fato é passada por quem conhece a história, né? E a gente vê no brilho do olhar do seu Valdemar o quanto ele cultiva essa história, o quanto ele tem conhecimento, né? E a gente não podia deixar de aproveitar esse momento para a gente falar sobre isso. Só complementando isso ainda, eu quero fazer um apelo aos professores de história, aos guias de turismo, às secretarias municipais de cultura e turismo. Façam uma reunião, se reúnem no total, poderia ser aqui no parque, pode ser no município, nós queremos participar
Nós queremos dialogar com o pessoal para nós juntos valorizar, conhecer melhor nossa história, nossa cultura e como receber o turista nesse sentido. Isso aí. Deixa eu só fazer uma outra observação, mas assim, durante a semana o parque fica aberto, né? Ele fica aberto, se eu não me engano, até das 9 da manhã até às 17 horas. E o senhor saberia dizer se tem alguma atividade funcionando durante a semana? Acho que, na verdade, é mais visitação eu, mesmo. assim, não estava mais trabalhando muito no parque, porque foi 24 anos que eu saí de Lajeado, né? Mas tem alguma coisa, né? Que nós podemos ver depois. Eu precisaria fazer um levantamento de tudo que tem. Mas mesmo assim, se vem um grupo grande de fora e um guia de turismo quer a minha participação, eu me coloco à disposição em participar, fazendo roteiros aqui dentro. E aqui dentro, inclusive, tem uma sala, acho que é uma sala da Anturvales, né? Onde tem também uma divulgação aí dos atrativos aqui da nossa região. Então, talvez isso também a gente tinha que poder aproveitar mais, para que as pessoas, enfim, também tenham essa informação e possam, como diz o senhor, sair daqui para os destinos, então, nos municípios. Dos outros municípios. E aí, nesse sentido, a Anturvales está fazendo um grande trabalho. A gente precisa elogiar esse trabalho, mas e agora eu acho que nessas novas administrações que estão começando, precisamos aproveitar mais. Outra coisa que está acontecendo no interior, muitas casas são restauradas e aproveitando isso para o resgate da cultura e história, mas também no turismo. Não, e daqui a pouco fica aí a dica também para que se tenha um incentivo, né, para essas pessoas, para essas famílias, para que elas possam fazer, inclusive, esse trabalho, porque a gente sabe que é um trabalho longo, é um trabalho que é caro, né, fazer todo esse trabalho de restauro, né? Então que se busque também uma forma de incentivar, de valorizar essas iniciativas, né? Seja na cultura alemã, seja na cultura italiana, açoriana, afro-brasileira, enfim, né, todas as culturas aí. Como eu disse, nas múltiplas culturas nossas é uma riqueza cultural do Brasil. Certo. A gente vai, depois do intervalo, continuar conversando sobre isso, mas eu já quero deixar aqui uma dica, que nos dias 18, 19 e 20 de outubro, que nós vamos depois voltar a falar sobre isso, aqui no Parque Histórico, então, vai acontecer essa programação, né, que é uma grande celebração dos 200 anos da imigração alemã no Vale do Taquari. Neue Heimatfest, é isso? A festa da nova pátria. Exato. É isso? Chamamos os nossos apoios e voltamos em seguida. Fiquem conosco, estamos de volta logo, logo. A primeira do seu rádio. Integração FM. Deixe a Girando Sol entrar na sua casa e concorra a prêmios instantâneos de até R$500. Prêmios semanais como lava e seca, air fryer, aspirador de pó, notebook e ao grande prêmio final de R$50 mil. Mais 6 meses de produtos Girando Sol. É fácil participar. Consulte o regulamento e cadastre-se no site promocalgirandosol.com.br. Promoção Girando Sol na sua casa. Quanto mais Girando Sol, mais chances de ganhar. É girando o sol, girando o sol. Que tal comer aquela comida caseira num restaurante com 33 anos de tradição? No Hits Restaurante você encontra o ambiente ideal para reunir seus amigos e familiares e desfrutar de bons momentos. Comida feita com amor e um ambiente acolhedor. Tudo o que você precisa para se sentir em casa. Atendimento de segunda a sábado ao meio-dia com buffet livre e aquilo de quinta a domingo à noite com pratos, pizzas, picados, porções e lanches. Esperamos a sua visita. Hits Restaurante, na entrada da cidade. Telefone 3716-2022 e 98594-5746. Anne Decor House, criando as melhores soluções para as necessidades e desejos dos clientes. Especializada em cortinas e persianas sob medida, papel de parede, roupa de cama das melhores marcas, toalhas, tapetes, decoração e aromas. Atendimento em domicílio mediante agendamento, inclusive em horários alternativos, em todo o Vale do Taquari, Grande Porto Alegre e também Litoral. Em Arroio do Meio, telefone 51 3716 2111, WhatsApp 51 99573 7855. Em Santa Clara do Sul, telefone 51 3782 1623 ou WhatsApp 51 99133 2134.
Estamos juntos na retomada do turismo regional. Nossa região é repleta de destinos e paisagens incríveis. Por isso, experimente a essência do turismo solidário e coopere ainda mais com os estabelecimentos locais. Conheça as belezas do Vale e contribua com o fortalecimento da economia local. Vem com a gente nesse movimento. Sicredi, juntos pelo turismo regional. Na Integração FM, Momento do Turismo no Vale, com Marlise Fier. Muito bem, estamos de volta, então aqui é o nosso 91º programa, Momento do Turismo no Vale. Estamos aqui em Lajeado, no Parque Histórico, né? Eu sempre gosto de frisar, a gente está no Vale do Taquari, que é o Vale do Acolhimento. E quem está conosco hoje é o seu Valdemar Richter, né? Ele que é professor, historiador e tem aí uma longa história, uma longa trajetória na área cultural também, né? Foi inclusive também vereador, né? Foi prefeito, enfim, tem todo um trabalho aí na área cultural, como gestor, né, como professor e como historiador. Isso a gente está compartilhando aí com os nossos ouvintes. O tema do nosso programa de hoje é Neue Heimatfest, a festa da nova pátria, 200 anos de imigração alemã no Brasil e a influência no Vale do Taquari. Lembramos que esse programa tem o apoio da Nidecor House, Sicredi Região dos Vales, Girando Sol e Hits Restaurante. Agradecemos os nossos apoiadores, né? E dessa forma, então, queremos continuar aqui com o nosso programa de hoje. A gente terminou o programa, agora antes do nosso intervalo, falando desse grande evento, dessa grande celebração dos 200 anos da imigração alemã no Vale do Taquari. E a gente falou um pouco da história, da trajetória desse parque, mas queremos falar um pouco agora dessa programação que está agendada para os dias 18, 19 e 20 de outubro, né? Agora na sexta, sábado e domingos, né? Próximos, e que vai acontecer aqui nesse espaço e também num espaço próximo com toda uma programação. Seu Valdemar, a gente sabe que o senhor foi um precursor desse evento, né? A gente quer cumprimentá-lo por isso, né? Sabemos aí das dificuldades, mas queremos ouvir rapidamente um pouco de como surgiu a ideia de fazer esse evento. Esse evento foi muito em cima da hora, né? Até aconteceu que eu e meus filhos estávamos na praia e um empresário de Lajeado ligou e disse: "Nós não vamos fazer nada". E aí eu estava sentado do lado, escutando a conversa e já fui rascunhando um anteprojeto, né? E depois voltamos para Lajeado, então nós começamos a trabalhar nesse projeto e surgiu então Neue Heimatfest. Para ser um resgate, tudo que foi divulgado, que foi falado, vai ser compilado no fim do ano também num livro ainda. Todas essas inserções que foram feitas, todos esses comentários, toda essa divulgação, inclusive agora a festa em si vai ser também registrada, porque daqui nós não sabemos como é que foi há 100 anos atrás. Tem um livro do Padre Amstad escrito, né? Mas não sabemos como é que foi. Nós queremos registrar tudo isso para deixar daqui a 50 anos, 250 anos, eles podem ver o que eles fizeram. E aí começamos a trabalhar, organizamos e ficou decidido num grupo que seria no Parque Deutsche Koloniepark, o Parque Histórico de Lajeado. E começamos a trabalhar. Então, ele vai começar no dia 18. Eu tenho aqui de 18, 19 e 20. Então, assim, vai ter... Até eu já vou antecipando aqui algumas informações rapidamente. Sim. A entrada é gratuita, acho que é bom destacar. Vai ter um seminário sobre a imigração, a gente vai falar sobre isso depois. Vai ter lançamento de livros, 50 livros. Baile da terceira idade, bandas folclóricas, orquestra típica, danças alemãs e, claro, não podia faltar uma deliciosa gastronomia, né?
Inclusive, ainda a Karine e Felipe estarão aqui cantando em alemão. Aquela dupla de Santa Catarina vai fazer 2 shows, né? Então, a gente vai ter toda uma programação, né? Tem os diferentes cenários aqui também dentro do parque, com as casas, né? E até já vou citando aqui, o senhor também pode me ajudar, quem sabe, citar, né? Já pode ir falando das casas, por favor? Pode citar, daí eu faço um pequeno comentário depois. Casa da Fruc, Casa do Sicredi, Casa da Rede Sinodal, Casa da Associação Rural, Casa de Santa Clara do Sul, Casa do Festival do Chucrute de Estrela. Einstock Sport, como é que chama? Sport é um esporte que é praticado aqui no parque, que eles estão participando na Europa e em vários países já participaram. Então, o pessoal vai ter oportunidade de conhecer essa modalidade de jogos germânicos, até provar como é que se joga, né? Então, nos 3 dias, eles vão estar à disposição aqui para receber. E todos esses cenários que você mencionou, vamos começar pela Rede Sinodal. Eles, numa casa, eles estão preparando uma escola do tempo de 150 anos atrás. Todo acervo. A gente pode viajar no tempo. E vai ter pessoas que explicam isso. Assim como a Fruc, a casa vai estar aberta e eles vão ter um cenário com os equipamentos que eles fabricavam a primeira gasosa em Arroio do Meio, né? Nossa, isso é muito saudosismo, né? E de fato, muitos de nós experimentaram, né? Exato. E certamente vão fazer questão de poder prestigiar também. E assim vão ter cenários da Associação Rural, que foi fundada em Santa Clara do Sul, uma sociedade de agricultores, uma tipo cooperativa pequena, que veio depois para Lajeado, hoje é Arla. Então, eles vão ter os cenários, vão ter pessoas que expliquem, que conversam com os visitantes. E, assim, cada cenário que foi lido vai ser lindo, né? A Casa de Santa Clara vai ser fantástica, assim. Todos esses cenários, além da história de cada prédio ainda. Nossa, tem tudo isso. E vai ter também um cenário especial para fotografias, um palco central com shows de bandas, apresentações de grupos de dança folclórica alemã e orquestras, né, durante todo o evento. Não, e olha aqui, vamos compartilhar também. Vai ter tendas de chopp, de culinária típica, artesanato, exposição de livros e telas. Então, olha, tem toda uma programação, né, prevista para esses 3 dias e que vai começar com um seminário, é isso? Primeiro, no parque vai ter 3 dias de festa. Convidamos escolas, convidamos grupos de danças, convidamos todas as pessoas para virem prestigiar e festejar os 200 anos da colonização. Agora, paralelo a esse parque, a festa do parque, vai ter um grande seminário no auditório do Sicredi, no São Cristóvão. Não, é tudo gratuito. Recebe certificado de participação e queremos aproveitar aqui aos ouvintes, professoras de história, coordenadores de grupos de danças, de corais, das sociedades culturais, venham participar desse seminário. Nós temos bons palestrantes durante todo o dia no auditório do Sicredi. O tema desse seminário são os 200 anos de imigração alemã no Brasil e a influência no Vale do Taquari. Então, inicia no dia 18, que é na sexta-feira, a partir das 8 horas, né, com credenciamento. Aí, durante a manhã, tem várias atividades, tem palestras e segue à tarde também, né? Então, é um dia inteiro. 6 horas, eu acho. E eu, inclusive, estava dando uma olhada aqui, tem vários nomes conhecidos, inclusive o senhor, onde está aqui, o seu Lucildo, né, que também vai participar. Vai participar, o Schauren, o doutor... Lucildo Aller, que é o pai aí do nosso colega Alain, né? Vamos fazer esse registro também. Isso, ex-juiz de direito, o doutor Adonis Faut, de Porto Alegre, de São Leopoldo, tem palestrantes, né? Então é interessante conhecer a trajetória histórica dos 200 anos que eles vão falar durante o dia. Isso é tão importante para professoras de história, né?
conhecer um pouquinho mais, mas também queremos convidar, como eu já disse antes, coordenadores de danças. É interessante eles conhecerem a cultura que eles estão divulgando mais profundo, né? E esperamos então todos aqui. Depois desse seminário... Deixa eu só fazer aqui uma referência que eu estava dando uma olhada aqui na programação. Não, e olha que temas interessantes, né? Vai ter atividades em pequenos grupos aí. Uma delas, perspectivas futuras a partir da proficiência em língua alemã, né? Olha que interessante. E a mulher na imigração, usos e costumes, né? Tem a participação aí do Andreas Ramser também, que é o coordenador aí dos grupos folclóricos alemães ali de Estrela. Usos e costumes, cidadania alemã, também um tema interessante. E aqui temos também a participação aí dos nossos conterrâneos ali de Arroio do Meio. Usos e costumes, cidades irmãs, né, com a Ineida Fircuni e com o José Eduardo Eli, né, que também fazem parte aí, né, desse trabalho todo ali no município de Arroio do Meio. Todos podem se inscrever livremente, mas eu acho que um tema muito importante é o Restes Malman, que vai falar sobre cidadania alemã, como encaminhar, como conseguir. Ele já conseguiu muitas. Ele tem 2 escritórios no Paraná e aqui em Lajeado, né? Então, tem muita expectativa a palestra dele. As pessoas procuram muito Procuram isso, muito, né? Cada pouco alguém me telefona, né? Eu já estou encaminhando para o Restes. Agora o Restes vem fazer uma palestra esclarecendo como encaminhar. E que daqui a pouco pode, claro, a gente sabe que é um processo que precisa todo um suporte, né? Mas daqui a pouco muitas pessoas que estão buscando, estão procurando isso, agora é a oportunidade. Oportunidade, né, de participar. Eles devem se inscrever aqui a inscrição são pelo Simpla, né? E aí qualquer dúvida também, né? Nas redes sociais também tem Sim, toda isso é toda importante. Aí eles podem se inscrever sem custos, né? Então convidamos. E é no auditório do Sicredi, que é aqui próximo também, aí no São Cristóvão, né? muito perto. E no Sicredi de manhã vai ter o ônibus de turismo, o Cedelinho já, porque vem acompanhantes desses que participam do seminário, eles podem fazer um roteiro pela cidade e depois chegar no parque. Olha, e não, o Cedelinho, ele também, né? Ele vai circular todos os dias. É uma simbologia, né, bem importante aqui, né? Bem simbólica aqui de Lajeado. A gente tem ele muito presente na época aí de Natal, né? Mas ele também vai estar presente nesse evento. Aqui precisamos também destacar a administração municipal, que está fazendo todo um trabalho para deixar o parque bonito, né? A gente muito observou obrigado isso, e parabéns, né, à administração. Que legal, é importante esse registro. A gente logo percebeu hoje, quando a gente chegou aqui também, o quanto essa atividade aí, quanto isso mostra também uma mobilização, né, para que todo esse evento aí possa acontecer da melhor forma possível. E no dia 18, também na sexta-feira, vai ter aí a visitação das escolas, né, no turno da manhã, a partir das 9 às 11. À tarde tem baile da terceira idade, com uma banda, inclusive, de Arroio do Meio, né, que é a banda Contagem Regressiva. E aí nós chegamos aí às 19h30, seu Valdemar, com o lançamento das suas obras. São mais de 50 livros e tem um dicionário sobre a história, genealogia e cultura alemã. E depois, na sequência, o show com Karine e Felipe, que vão cantar, cantos em alemão. Cantos em alemão. Olha aí, uma novidade que eu também não estava sabendo. Mas vamos falar um pouco, então, desse teu trabalho aí. A gente já falou um pouco antes dos 50 livros, das 50 famílias. Temos esse dicionário também. O senhor gostaria de fazer algum destaque ainda? Das 50 famílias não é só genealogia, é um novo modelo. Eu não estou seguindo os programas de genealogia. É um novo modelo, onde estou escrevendo assim: se a família, o imigrante tinha 10 filhos, cada filho é um capítulo. Deixa eu só fazer uma consideração. Está conosco aqui a Vânia. Vânia, se você quiser participar aqui conosco, a gente ainda tem um tempinho. Sinta-se à vontade, né? Pelo menos para dar depois um recadinho final. Aí ela ficou de participar com a gente, mas ela tinha outras tantas demandas, não foi possível. Mas agora, quem sabe ela consiga aí chegar para o finalzinho do nosso programa. Continua, por favor. Isso. Sobre os livros, é interessante as famílias, porque não escrevo só genealogia, como também a história que a família teve na sua localidade, no seu município.
Então, vai muito além de ser um livro só de genealogia. Não, e olha, eu estou vendo aqui, quantas páginas devem ter esses livros aqui? Esse dos Quinault, acho que tem 460 páginas. Família Schmitz, família Quinault, vamos ver, aqui temos também a Strasburger. Aqui tem uma outra família, eu não sei se é também descendente aí de Arroio do Meio, Kern. a família Kern, aqui a família Schmitz, que a gente já falou. E além... aí temos aqui a família Bauer. Esse tem 500 e poucas páginas, né? Família Pilger, é isso? Também. Então, olha, são 50 histórias, 50 famílias, né? Que vão ter aí a seu registro. E esses livros vão ficar à disposição nesse salão Por Troller. Favor, passe aqui com a gente. No salão Troller. A coordenadora Bem-vinda, dos Vânia. grupos de danças. Bom dia. Ela já começou quando eu estive na Secretaria de Cultura e Turismo, a Vânia já participava e fazia cursos de danças e começou esse trabalho. E a Vânia está hoje continuando esse lindo trabalho e temos certeza, após esse evento, vai ter muito mais atividades aqui. Eu até vou pedir para ela passar aqui, mas se ela consegue, se a câmera consegue pelo menos fazer esse registro, né, Vânia? Passa aqui, que daí vai ficar mais... Consegue se acomodar aqui com a gente, né? Deixa eu pegar essa cadeira aqui. Isso aí, daí ela consegue ficar aqui com a gente também. Falávamos um pouco dos livros, né, seu Valdemar? Não sei se teria mais alguma observação. Eu acho que sim, aqui, sobre o dicionário Deutsch, Deutsch, dialeto. Deutsch, eu fico sempre na dúvida. Deutsch e Hunsrück. Porque a maioria dos colonizadores de Lajeado e da região, inclusive a família da Vânia, né, são da região do Hunsrück. O que é o Hunsrück na Alemanha? Onde é que fica? É uma serra, podia ser a Serra Gaúcha, aqui, lá é a Serra do Hunsrück. 816 metros de altitude, ponto mais alto, e esse fica entre o rio. Quer segurar um pouquinho? Vamos ver se a gente consegue aqui. Fica entre o rio Reno e Mosela, Rhein und Mosel. Aquela região aqui toda que saíram a maioria dos imigrantes que vieram para cá. Então, esse dialeto falado é o mais forte hoje no Brasil. Porque... E é o dialeto que a gente fala aqui no nosso dia a dia, né? Muitos de nós falamos esse dialeto, né? E vieram alguns austríacos, alguns holandeses e outras regiões, e eles se adaptaram ao Hunsrück, a esse dialeto, né? E é muito interessante que tem Arroio do Meio, tem esse intercâmbio, né, com Beauport, que é a cidade irmã, e acontecem anualmente esses intercâmbios, né, de jovens. Um ano jovens vêm, né, aqui para Arroio do Meio, no ano seguinte os jovens daqui vão para Beauport. E diz que a felicidade, a alegria dessas famílias, quando os jovens falam o alemão e eles conseguem se comunicar no dialeto, diz que é algo assim surreal, é surpreendente, porque muitos deles nem acreditam que ainda se fala esse dialeto em alguma parte do mundo, e aqui a gente fala. E ele é tão forte que todas das outras regiões, para eles se entender com os Hunsrücker, eles tinham que falar em Hochdeutsch. Mas como predominava o pessoal daquela região, eles se adaptaram e aprenderam. Nós temos, acho que umas 12 famílias em Forquetinha holandesas, que hoje não percebem, falam completamente Hunsrück. E então era muito forte. E isso, nós estamos então publicando um dicionário, mais que 6.000 verbetes, palavras. Isso também na sexta-feira, dia 18. Na sexta-feira de noite, né? Ainda alguns textos, porque eu sei que muita gente sabe ler ainda o Hunsrück. A estrutura gramatical do Hunsrück é mais próxima ao Hochdeutsch. Por isso foi tão fácil os outros imigrantes de outras regiões da Alemanha se adaptaram ao Hunsrück aqui na nossa região. Não, olha que interessante, gente. Então fica essa dica, já fica esse convite para toda a programação, né? Mas o seminário certamente vai ser algo diferenciado. Esse evento também de lançamento dessas, são 50 obras, né? 50 famílias, 50 histórias, né? Então é algo muito grandioso que talvez a gente nem esteja
esteja conseguindo descrever e dar a devida importância, né? Mas fica aí esse convite, vai ser aqui, né? Nesse espaço que a gente está. Vai ser aqui no salão, né? No salão Troller. Porque veja só, se vem 10 pessoas de cada família, já está 500 pessoas. Se elas vêm tudo quanta gente vai vir no lançamento, né? Então não pode perder. Venham participar, venham festejar conosco esses 200 anos. Isso aí, eu repetindo novamente aqui a programação, então na sexta, aqui no parque começa às 9 da manhã e encerra às 20, né, com esse show. No dia 19, no sábado, também abertura às 9 da manhã e às 20 horas, então, o encerramento. Inclusive, no sábado à noite também tem o show aí da Karine e do Felipe, né, pelo que consta aqui na programação. E no domingo, dia 20, abertura também às 9. E o encerramento, às 16 horas, vai ter um show, então, também da Banda Real. E às 18 horas, o encerramento. Lembrando, né, que toda a programação, a entrada é gratuita. E no dia 18, então, na sexta, ainda o seminário, né? O seminário falando dos 200 anos de imigração alemã no Brasil e a influência aqui no Vale do Taquari. Fica todo esse convite. Meu colega Alain já me fez sinal, né? A gente já está se aproximando aqui do final do nosso programa. E eu vou passar a palavra aqui para a Vânia, que chegou aqui, que conseguiu, né, dar aqui uma palavrinha aqui com a gente fica muito feliz, Vânia, por favor. Então, bom dia, eu sou a Vânia Purpervorm, agradeço a oportunidade, bom dia aos ouvintes, às pessoas que estão assistindo. Eu sempre digo, e tenho muita honra de dizer isso, que eu sou cria do seu Valdemar, porque quem me levou para o caminho da cultura, eu sendo servidora concursada no município de Lajeado, quem me levou para o caminho da cultura foi seu Valdemar. E ele depois foi ser prefeito em Forquetinha e eu continuei, estou aqui até hoje, né? Então, são 27 anos que eu vivo o mundo da cultura em Lajeado. E esse evento, para nós, enquanto servidora, enquanto sócia fundadora do Centro de Cultura Alemã, que é um parceiro, né? Os dois Centros de Cultura Lajeado e Estrela são parceiros. É um evento de grande magnitude, porque é um momento que nós vamos expressar a nossa cultura viva, né? Nós vamos falar, nós vamos viver o que vivemos de fato, a cultura, a gastronomia, a literatura e as danças também, né? Nossos grupos de dança estão se preparando, ensaiando muito para fazer bonito nas apresentações. Vão estar por aqui com seus trajes lindos e coloridos, fazendo bonito. Não, e olha que destaque, né? Destaque aí para toda essa programação, para todo esse evento. Eu queria fazer um destaque para o seminário, que eu acho que é algo que eu também imagino a grande preocupação, a organização, né, que um evento desses exige, a participação das escolas, os estudantes, se não me engano, de 4º e 5º anos, que vão estar também podendo conhecer toda essa história. De manhã. Isso, que eu acho que isso é muito importante, porque é trazer as novas gerações, né? Para também poderem se inserir. Porque uma coisa é você ouvir falar sobre isso dentro de uma sala de aula, outra coisa é você, enquanto professor, enquanto aluno, poder estar aqui, poder vivenciar. E aí também a própria Enturvales está se mobilizando para trazer os guias de turismo, né, para essa data, para poder também acompanhar, poder receber e poder acolher os estudantes. As crianças, exatamente. A ideia é recebê-los e estarem em atividade o tempo todo dentro do parque, orientados. Nós vamos estar com as 500 crianças ao mesmo tempo conosco. 500 né? alunos aqui. 500 alunos. Então, a gente está se preparando para ocupar eles intensamente. Não, e a gente sabe que eles, de fato, vivem intensamente todas as atividades, eles precisam de uma interação, né, também poder vivenciar tudo isso aí. Vânia, muito obrigada por ter, né, para a gente poder também te trazer aqui, para poder te mostrar aí também para os nossos ouvintes, uma forma também de reconhecimento aí de todo o seu trabalho. Seu Valdemar, suas considerações finais, algum convite, algum reforço também? Nós queremos agradecer essa oportunidade da Rádio Integração, que foi muito oportuno e precisamos divulgar as coisas boas, divulgar nossa cultura, né? Mas eu gostaria de fazer sobre o seminário, que o pessoal se inscreva, porque tem um número limitado de
20 participantes, né? Então, quanto antes se podem inscrever. No mais, queremos deixar o convite a toda a região, a todas as pessoas. Venham festejar junto com a etnia alemã o seu aniversário e vamos fazer uma grande festa, muita cultura, muita história, muita literatura, muita diversão. Certamente vai ser um evento diferenciado aqui para todo o Vale do Taquari, então fica o convite aí para todos os nossos ouvintes, sejam aqui da região, sejam de fora da região. São 3 dias de muito evento, de muita atividade, de muita cultura, gastronomia, né, de história, dança. Então é uma forma também de conhecer aqui, não só o parque, né, mas tudo que tem aqui nas redondezas. Dessa forma, então, estamos encerrando o nosso 91º programa, Momento do Turismo no Vale, diretamente aqui do Parque Histórico de Lajeado. E eu quero fazer um destaque que o seu Valdemar, a preocupação que ele teve, né, também com esse momento, a forma como ele se prepara. E eu quero destacar também que ele usa muito ainda, né, a fala, né, o alemão, e a forma como ele se expressa, né? Então, que ele possa aí contribuir muito ainda com a nossa história, com a nossa cultura, porque isso faz toda a diferença. Eu acho que a gente tem que realmente mostrar o orgulho, né, de podermos ainda falar o alemão, né, esse Hunsrück que nos acompanha, que traduz muito aí da nossa história e da nossa cultura. Lembramos, então, que esse programa tem o apoio da Nidecor House, da Sicredi Região dos Vales, Girando Sol e do Ritz Restaurante. E queremos já deixar um convite para vocês estarem conosco no nosso próximo programa Momento do Turismo no Vale, quando nós vamos estar aí com os representantes do roteiro Janelas do Interior, que é aí do município de Marques de Souza. Então, dessa forma aí a gente também já deixa aí o nosso convite. Obrigada, Alain, por estar também sempre aí na nossa parte técnica. Deixamos aqui um grande abraço, uma boa tarde e até o nosso próximo programa Momento do Turismo no Vale.